24 de maio de 2020. Hoje é domingo. Agora é mais ou menos 9h30 da manhã. E eu venho ensaiando para fazer esse vídeo. Estou segurando, estou esperando sair uma lei e a lei não saiu até agora. Então estou ensaiando para fazer esse vídeo, segurando. Até anotei algumas coisas aqui para ver se eu não esqueço as coisas que eu acho que são importantes falar nesse vídeo. Eu quero saber como fica a história do aluguel. Quero saber quem vai pagar o aluguel do comerciante. Eu quero saber quem vai pagar o aluguel do dono da casa de show, do dono da casa noturna, que está impedido de trabalhar. Eu quero saber quem vai pagar o aluguel do dono de salão de cabeleireiro. Eu quero saber quem vai pagar o aluguel do representante comercial. Não sei se vocês sabem, mas o representante comercial é aquele cara que ele pega a mercadoria do fabricante e vende para o lojista. E agora ele está impedido de trabalhar. Tá? Até anotei aqui mais alguns. Quem vai pagar do ambulante, o aluguel do ambulante. Quem vai pagar o aluguel do dono de restaurante. Ah, Silvio, mas restaurante está vendendo por delivery. Gente, eu fico, sabe, às vezes eu pego uma marmita, a marmita está R$10, R$12. Aí eu vejo tanta coisa dentro daquela marmita, ainda tem a embalagem, ainda tem a cozinheira. E eu fico imaginando, meu, que lucro que o cara tem nisso aqui, uma marmita. O cara paga aluguel do estabelecimento para ficar com a porta aberta. Ele está impedido de trabalhar. Quem vai pagar o aluguel do operário que trabalha na loja de calçado e foi mandado embora por causa do coronavírus e dos ladrões? Quem vai pagar o aluguel do operário que trabalha na loja de calçado, na loja de roupa? Eu quero saber quem vai pagar o aluguel de todos os profissionais que foram impedidos de trabalhar. Quem vai pagar o aluguel? Quem é que vai pagar esse aluguel? Eu estou aqui com o meu boleto de aluguel, tá? Tá aqui. 23 de março de 2020, aqui em Suzano foi fechar o comércio. Veio o pessoal da prefeitura junto com a polícia, passando de estabelecimento em estabelecimento, mandaram fechar o comércio, 23 de março. Meu aluguel, ele vence todo dia 10. Todo dia 10 vence meu aluguel. Então, meu próximo aluguel seria dia 10 de abril. Quero deixar bem claro para vocês. Eu estou aqui para defender as pessoas que foram 100% prejudicadas pelo aluguel. Eu acho que o cara que trabalha na farmácia, funcionário, operário, ele tem que pagar o aluguel. Eu acho que o cara que trabalha em mercado, ele tem que pagar o aluguel. Eu acho que a pessoa que está recebendo o salário integral tem que pagar o aluguel. Eu estou aqui para defender só quem foi prejudicado 100% ou 80%, 90%, porque estão impedidos de trabalhar. Então, estou aqui para defender essa classe. Eu acho, e para defender só durante a pandemia, porque eu quero deixar uma coisa bem clara. Nesse estabelecimento que eu estou, eu nunca atrasei um aluguel. Nunca, pelo contrário, sempre paguei antecipado. Não que eu não tenha problema financeiro, tá? Tenho problema financeiro igual todo mundo. Mas eu nunca paguei aluguel. Aí, e não é barato o aluguel. Esse boleto aqui, ele tem 2 dígitos. 2 dígitos. Ele não é R$1.000 nem R$2.000. Ele tem 2 dígitos. E tem estabelecimento comercial, por exemplo, a Dibs aqui em Suzano, que eu não sei se é prédio próprio, eu acredito que também paga aluguel, acredito que não seja prédio próprio, mas vamos imaginar que ela pague aluguel. Se ela está com 2 meses sem pagar aluguel, e agora vem o terceiro, porque mesmo que volte o comércio agora dia 1º, a gente tem muitos compromissos que estão na frente do aluguel. Então, eu fico imaginando a Dibs. A Dibs são 3 dígitos, amigo. Quanto você acha que é o aluguel de uma loja igual a Dibs? Quanto você acha que é o aluguel de uma loja igual a Pernambucana? Da uma Besni? Ah, Silvio, mas são prédios próprios, eles são ricos, Silvio, eles são ricos. Gente, vocês não sabem de nada. Essas empresas, elas têm compromissos diários acima de 100 mil, 200 mil de boletos da mercadoria.
e outros tantos compromissos. E mesmo que elas forem ricas e que elas tenham dinheiro para pagar o aluguel, não é justo pagar o aluguel. Não é nem questão de poder ou não poder. Não é justo pagar o aluguel. Porque a gente só paga aluguel para ficar com a porta aberta. Nosso aluguel é para ficar com a porta aberta. Ah, mas vocês estão vendendo pela internet, vocês podem vender pela internet. Primeiro, que a gente não está conseguindo vender muito bem pela internet. Segundo, se for para eu pagar aluguel pela internet, eu não preciso de um ponto comercial na Glicério. Eu não preciso de um ponto comercial no Brás. Eu posso pegar um imóvel, uma residência, por exemplo, pagar 2, 3 mil, 3.500 de aluguel, uma residência que vai ter um triplo de espaço que eu tenho na Glicério, por exemplo, e vou pagar um terço do aluguel, um terço, um quarto do aluguel. Então, a gente paga aluguel para ficar com a porta aberta. Eu estou aqui para defender o cara que está com aluguel em dia, até o dia 23 de março, nunca atrasou um aluguel, e agora, nesse momento, ele está impedido de trabalhar. Tá? Então, todos os profissionais, não dá para eu listar todos aqui agora, dá para eu falar, Então, quero falar todos os profissionais que foram impedidos de trabalhar por essa pandemia e pelos ladrões, eles foram impedidos de trabalhar e agora tem que pagar o aluguel. Eu não acho justo. Eu tenho uma sugestão, vou dar a sugestão no final do vídeo, qual que é a minha sugestão. Eu não acho justo ele não pagar. E o inquilino? Como é que... O inquilino, não, desculpe. E o proprietário? Como que o proprietário fica nessa história? Tá bom, vamos lá. Eu acho que ninguém deve ficar no prejuízo. Ninguém. Nem o proprietário, nem o inquilino. Mas, se alguém tiver que ficar no prejuízo, pensa você aí, quem deve ficar no prejuízo? Vamos pegar aqui o proprietário mais pobre, tá? Não sei se essa palavra cabe, pobre, né? Que pobre não é uma palavra legal, mas vamos falar pobre mesmo, para falar o linguajar de todo mundo. Vamos pegar o proprietário mais pobre. Vamos pegar um senhor que ele é aposentado e ele não tem esposa, não tem ninguém, ele é sozinho no mundo e ele tem uma casa própria e ele alugou os fundos lá por R$400, R$500. E ele tem um inquilino lá que sempre pagou bonitinho o aluguel dele, só que agora R$400 aluguel, R$500 aluguel, e esse senhor pobre, ele ganha 1.000 e pouco de aposentadoria só. E ele tem a casa própria, mora na frente e nos fundos está alugado. Só que agora esse inquilino não quer pagar o aluguel. Não pode pagar o aluguel. Não quer pagar. Ele sempre pagou direitinho, mas agora ele não vai pagar o aluguel mais. Quem você acha que deve ficar no prejuízo? Quem você acha que deve ficar no prejuízo? Esse senhor que tem casa própria, que recebe lá R$1.000, R$1.200 de aposentadoria? Ou esse rapaz, ou esse casal que mora nos fundos da casa e foi mandado embora agora por causa da pandemia? Tá? Trabalhava na loja de calçado, o cara mandou ele embora. Trabalhava numa casa noturna 3 vezes por semana. Não sei se vocês sabem, mas quem trabalha, um garçom de uma casa noturna de sexta, sábado, quinta, imagino eu, ele ganha 150, R$200 por dia, ou até mais, porque envolve caixinha, envolve tudo. Então, de repente, ele consegue tirar aí R$200. Então, 3 dias dá R$600 que ele trabalha por semana, por mês R$2.400. Aí esse cara agora não trabalha mais, está impedido de trabalhar, porque o patrão dele já mandou ele embora. O patrão dele não está podendo trabalhar, mandou ele embora. Quem deve ficar no prejuízo? Esse senhor, coitadinho, que tem casa própria, tem aonde morar, ou esse rapaz que não consegue pagar e não tem onde morar? Quem deve ficar no prejuízo? Agora vamos pegar algum proprietário que tenha 6 imóveis comercial alugado. Comerciais, se for a palavra qual. Desculpe meu português, porque eu também não tive muita oportunidade na vida, não estudei muito. Aí vamos pegar esse proprietário. Ele tem 6 imóveis comerciais alugados. Cada imóvel desse, um está alugado por 5 mil, outro por 4 mil, outro por 6 mil, outro por 10 mil. E agora, durante a pandemia, 4 ou 5 inquilinos dele não estão pagando o aluguel. Sempre pagaram direitinho, sempre pagaram lá, estava bonitinho, 5 mil, 6 mil, ele tinha uma renda mensal aí de R$30 mil, ou 20. Agora, ele está tendo uma renda só de 4 mil, porque só um inquilino está pagando o aluguel dele. Porque um imóvel dele está alugado para uma farmácia, a farmácia está trabalhando, está pagando o aluguel dele bonitinho. Os outros 5 ele não está recebendo. Esse proprietário mora onde? Mora numa baita de uma casa, num apartamento bonito. Ele tem uma economia legal. E o inquilino? E o inquilino que não está podendo trabalhar?
De repente também mora numa casa legal, tudo bem. É justo quem não pagar o aluguel. A corda tem que arrebentar de qual lado? A gente tem um ditado, né, que corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Quem pode mais chora menos. Está errado. Quem pode mais tem que ajudar quem pode menos. É assim que tem que ser. Quem pode mais ajuda quem pode menos. Se a minha vizinha não tem o que comer, eu vou pegar aqui 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um ovo, uma batata frita e vou dar para ela comer. Isso tem que ser, é assim que tem que ser. E não quem pode mais chora menos. Aí tem a lei, fizeram a lei. Teve alguém, que eu não sei quem foi, desculpem, não estudei, não me aprofundei na lei, não sei quem criou a lei. E na lei, o cara colocou lá que era para suspender o aluguel durante a pandemia. Sabe o que o Senado fez? Essa lei já foi votada, já foi aprovada. Sabe o que o Senado fez? O Senado tirou essa lei. O Senado tirou essa lei. O que a lei fala hoje, Silvio? A lei fala o seguinte, que até 30 de outubro, você não pode ser despejado por liminar. Por liminar. Se tiver um processo nesse período e o juiz decidir que você deve ser despejado, você vai ser despejado. Mas por liminar, ninguém pode ser despejado até 30 de outubro. É o único benefício que estão dando para o proprietário. Ou seja, se você não pagar o aluguel daqui até 30 de outubro, quando chegar em outubro, você vai ter que pagar todos esses aluguéis atrasados. Ah, Silvio, mas se dividir o prejuízo? Se dividir, o inquilino paga 50%, o proprietário paga 50%. Eu não acho justo, porque a gente não está podendo trabalhar 15 dias. Para eu pagar metade, eu teria que trabalhar 15 dias. Para eu pagar 1/3, eu teria que trabalhar 10 dias. Então, eu quero saber quem vai pagar o aluguel, quem deve ficar no prejuízo das pessoas que foram impedidas de trabalhar. Eu acho que quem, já falei, vou repetir, quem trabalha tem que pagar o aluguel. E eu estendo isso aí também, o negócio do aluguel, para o pessoal que paga condomínio. Todo mundo que paga condomínio é o mesmo caso. O que tem que acontecer com quem paga condomínio? Eu vou falar minha sugestão no final, é lógico. Mas vamos imaginar que o governo não dê uma solução para o problema. Que eu acho que o governo pode dar uma solução para esse problema. Mas vamos imaginar que o governo não dê uma solução para o problema. O que tem que fazer? Quem pode mais ajuda quem pode menos. Então, se o cara está impedido de pagar o condomínio, pega o pessoal do condomínio, cada um dá 10 a mais, 20 a mais e cobre a parte dessa pessoa só na pandemia, gente. É só 2, 3, 4 meses. Tá? No meu caso, se o comércio voltar dia 1º agora, eu acho que deve dar isenção de 3 meses. Porque 10 dias, eu pago aluguel todo dia 10. 10 dias não vai dar para eu já levantar o dinheiro e pagar os aluguéis. Ah, mas parcela. Não acho justo, não acho certo. Eu pago aluguel para ficar com a porta aberta. Eu estou impedido de ficar com a porta aberta. Pela pandemia e pelos ladrões. Que ladrões, Silvio? O ladrão que enfiou o dinheiro na cueca. O ladrão que enfiou o dinheiro na mala. O ladrão que enfiou o dinheiro dentro do apartamento lá em caixa de papelão. O ladrão que está sendo acusado de ter desviado o dinheiro do metrô de São Paulo. O ladrão que está sendo acusado de roubar dinheiro durante a Copa do Mundo, o ladrão que está sendo... e assim por diante. Esse ladrão, tá? Que quando não é ladrão é incompetente, esse é o culpado pelo isolamento. Porque se todo esse dinheiro estivesse em hospitais e UTIs, teria morrido menos gente. Teria morrido muito menos gente. Teria mais hospitais, teria mais UTIs, teria mais respiradores, teria mais informação para o povo e morreria menos gente. E o isolamento teria durado menos tempo. Mas, Silvio, isso está acontecendo no mundo. Infelizmente, o mundo todo é cercado de gente incompetente e ladrona. Felizmente, no mundo todo tem gente muito inteligente, muito honesta e muito pilantra, muito safado, muito sem vergonha, que impedem, às vezes, esse honesto de trabalhar, de ser um político. Porque isso é um outro assunto que eu quero abordar em outro vídeo. Mas, para mim, político, tem que existir a faculdade do político e teria que existir concurso para o cara ser político. Mas também aí já é querer demais, né? Vamos continuar aqui dentro do aluguel. Então, a lei diz isso. A lei diz que ninguém pode ser despejado até o dia 30 de outubro. Só isso. Silvio, tá bom. Qual a sua sugestão, então? Qual a sua sugestão? Até porque o vídeo já está longo pra caramba, né? Qual a sua sugestão? Para mim deve ser criado o seguinte. Para mim deve ser feito o seguinte. A gente não paga aluguel. Caso volte agora dia 1º, a gente não paga 3 meses de aluguel.
todo mundo que foi prejudicado, verdadeiramente prejudicado, todo mundo que provar que até então pagava aluguel certinho, só durante a pandemia, não paga aluguel, não tem que pagar aluguel, não tem. Se alguém tiver que ficar no prejuízo, que fique o proprietário, que é quem tem mais condições. Essa é a minha opinião, primeiro. Mas, o que eu faria se fosse eu o dono da lei? O que eu faria se fosse eu o dono da lei? Espero que esse vídeo vá longe, que chegue lá nas pessoas que fazem a lei desse país e que eles façam essa lei. A gente não paga o aluguel. E o proprietário, esse pessoal que tem imóveis, esse pessoal ricão, que são ricos, essas pessoas, eles pagam muito impostos, mas muito imposto. Então ele vai ficar isento, se fosse eu o dono da lei, ele ficaria isento de todos os tipos de impostos, todos, até atingir o valor do prejuízo com o aluguel durante a pandemia. Ele não pagaria mais IPVA, ele não pagaria mais IPTU, ele não pagaria mais imposto de renda, ou seja, nenhum tipo de imposto ele iria pagar mais até atingir esse valor. Vamos imaginar, cara, que esse tiozinho lá, que tem um imóvel só, né? Tem um imóvel só lá de R$400, R$500, R$1.500 ele teve de prejuízo. Ele não vai pagar mais nenhum tipo de imposto até atingir o R$1.500. Vamos imaginar que esse cara que recebe 30 mil de aluguel, tá? Então ficou 3 meses, dá 90 mil reais. Esse cara paga muito imposto, muito imposto. Esse cara tem 2 carros, esse cara tem residência, esse cara paga IPTU. Esse cara não vai pagar mais nenhum tipo de imposto até atingir os 90 mil reais. E assim, essa é a minha sugestão, essa é a solução que eu acho. Aí tem outra coisa que me deixa muito indignado. Por que a Rede Globo, por que o SBT, por que a Bandeirantes, por que a Record, né? E tem as outras emissoras também, Cultura e outra. Por que eles não fazem um grande debate? Por que eles não fazem um grande debate sobre esse tema? Porque o tempo, a previsão do tempo, é importante também a previsão do tempo. Só que a previsão do tempo eu tenho no celular, você tem no celular, e eles falam todo dia da previsão do tempo. Todo dia eles falam da previsão do tempo. E um assunto desse, eles não tocam no assunto. Isso me leva a pensar o quê? Me leva a pensar que os donos de emissora de televisão, que os políticos, que os patrocinadores das televisões, que os patrocinadores dos políticos, eles têm muito imóveis. Eles são muito ricos, têm muito imóveis. E não toca no assunto. Não toca no assunto. Eu estou aqui perguntando, tá, pessoal? De repente vocês vão se chegarem vocês que esse vídeo aqui, para falar a verdade, ele talvez não vá a lugar nenhum. Não vá a lugar nenhum. Mas a gente joga na Mega Sena, tem a Mega Sena da virada, a gente joga lá, a gente sabe que não vai ganhar, a gente joga. Então eu estou fazendo o vídeo, vai que chega até vocês, vocês vão pensar que eu estou acusando vocês. Vocês tudo perguntam, tudo perguntam. Então eu só quero que vocês respondam para mim. Por quê? Por que vocês não fizeram um grande debate? Eu vi uma matériazinha aqui, outra ali, eu vi lá no SBT, eu vi na Globo ontem também, eu vi uma matériazinha aqui, outra ali, passando rapidinho pelo aluguel, mas não tem um grande debate. Isso aí tem que passar de manhã, tem que passar à tarde, tem que passar à noite, para chegar nas autoridades e criarem uma lei, né? Então por que vocês não fazem? Me leva a pensar, a questionar, né? É porque o assunto não é relevante? Ou é porque vocês têm interesse nisso? Têm interesse em receber aluguéis? Tá? Eu quero deixar também registrado aqui a importância de um político competente. Em Minas Gerais as coisas estão voltando ao normal. Estão voltando ao normal. Lá em Minas Gerais, gente, o governo de Minas Gerais, ele tomou várias medidas, tem vários leitos lá que nunca foram ocupados. E ele passou a responsabilidade para os prefeitos. Cada prefeito faz o que quer na cidade. E o prefeito de Belo Horizonte tomou as medidas dele. Vai voltar agora, começa a voltar tudo ao normal a partir de segunda-feira. Devagar. Vamos observar lá, tal. A partir de segunda começa a voltar tudo ao normal em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, amigo. Belo Horizonte. Sabe quem é o prefeito de Belo Horizonte? Alexandre Calil. Alexandre Calil. Sabe quem é Alexandre Calil? É o presidente daquele time do Atlético que foi campeão da Libertadores em 2013, que tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Jô e companhia. Ele é o presidente. Ele catou o Atlético lá não sei em que ano e organizou todo o Atlético, as contas do Atlético, e levou o time a ser campeão da Libertadores. E hoje esse cara é o prefeito de Belo Horizonte, que coincidentemente tem 39 mortos. Tinha, pelo menos até sexta, quando eu vi.
lá no Jornal Nacional, eu vi lá que tem 39 mortos em Belo Horizonte, 1000 e poucos casos, 39 mortos. E em Belo Horizonte, acho que tem cidadezinha aqui de São Paulo que tem mais mortos do que lá. Então, para você ver a importância da competência da pessoa. Eu não sei se ele rouba, eu acredito que ele não roube, mas não posso defendê-lo aqui, porque eu não o conheço. Acredito que ele não rouba e tem competência. Eu fico imaginando se o Paulo Nobre fosse prefeito de qualquer cidade de São Paulo, como que estaria essa cidade? Paulo Nobre que catou o Palmeiras e fez aquela transformação no Palmeiras. Como seria essa cidade? Como seria se fosse todo político honesto? Como seria? Mas isso é um assunto para o meu próximo vídeo, tá? O que eu quero saber é quem deve ficar no prejuízo. Quem vai pagar o aluguel? O que eu quero dizer é que a lei está aí. Eu já dei a sugestão da lei. A gente não paga aluguel, vocês dão abatimento dos impostos e fica todo mundo sem prejuízo. Até porque é melhor esse dinheiro ir para o proprietário do imóvel do que ir para uma cueca, do que ir para uma mala, né? Então a gente está encerrando aqui e esse é meu questionamento. Quem vai pagar o aluguel da pessoa que foi impedida de trabalhar pelo coronavírus e pelos ladrões, pelos incompetentes de todos os tempos? Os de hoje, a gente só vai saber se são ladrões ou não são lá na frente, apesar que já tem alguns exemplos aí, neguinho roubando de respiradores, neguinho superfaturando máscaras, sendo acusado pelo menos, né? Então, a gente já tem vários exemplos, fora outros e outros exemplos, né? Então, gente, mais uma vez, está aqui, vamos ver se a gente consegue fazer isso chegar a algum lugar. Tem o meu amigo André, que o pai dele tem imóveis. André, comenta aí, vê o que você acha aí, faz sua defesa. Tem o meu amigo Jailton, que também tem alguns imóveis, que é proprietário de imóvel. Jailton, faz seu comentário aí, deixa sua defesa. Quero desejar a todos um bom domingo. Fiquem com Deus. Gente, façam vídeos, questione. A gente agora tem essa arma, que é a internet. A gente consegue chegar a algum lugar. Como eu falei para vocês, talvez seu vídeo não vá a nenhum lugar, igual o meu também não deve ir a lugar nenhum. Mas a gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Né? Minha frase preferida é: fé, trabalho e paciência. Fé, trabalho e paciência. Então, um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. E se puderem, divulguem, comentem aí. Vamos tentar levar esse vídeo a algum lugar, esse questionamento a algum lugar. Vamos ver se a gente consegue aprovar essa lei, né? E para mim, por que você posta pelo YouTube, Silvio? O YouTube para mim é a nova televisão brasileira. Então é por isso que eu faço tudo pelo YouTube. Tá? Eu acho que é a nova televisão brasileira, com a diferença que você também pode aparecer aí fazendo suas defesas. Fiquem com Deus, um bom domingo.